Vamos lá, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aí na véspera do Natal. Estamos aqui. Semana onde as pessoas normalmente estão mais bem-humoradas. Até te cumprimento na rua. É até estranho, porque durante o ano todo nós somos famosos por sermos de uma cidade bastante fria, onde as pessoas não se cumprimentam, mas em época de Natal e de Ano Novo as pessoas estão tão felizes, cumprimentando os outros, dando risada, e isso, aquilo, outro. É o que eles chamam de espírito natalino. Na verdade é só uma empolgação, né? Uma pena que é uma empolgação passageira, não é algo que vem de Cristo mesmo. Não é o Espírito Santo, é apenas um espírito que envolve alguma sensação legal, né? De vai ter uma festa, vai ter bastante comida, vai ter música, né? E apenas isso. Já que estamos na semana do Natal e amanhã comemora-se o Natal, eu gostaria de ler o texto sobre o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Mateus 1, versículos 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Então aqui vemos a história, um pequeno trecho da história do nascimento de Jesus. Sabemos que há muito além disso. Há o sonho de Maria, a viagem deles até Belém, Jesus numa estrebaria, onde ali os pastores vão visitá-lo. Depois de um tempo, quando Maria e José com Jesus já estão hospedados em outro lugar, vêm os magos visitá-lo, trazendo os presentes. Então, este é um pequeno trecho da história do nascimento de Jesus. E nós vemos aqui então que Maria, como diz o versículo 8, ela estava desposada com José sem que ela tivesse coabitado com ele, e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. É importante a gente compreender como era a forma de relacionamento em Israel. Antes do casamento existia um contrato de noivado, né? Não existia namoro naquela época. Nós conhecemos hoje, vamos nos conhecer, e depois, se a gente vê que é algo mais sério, vamos noivar, e daí, se as coisas continuarem andando bem, a gente marca uma data para o nosso casamento. Não. As pessoas se conheciam, e ali, se elas realmente queriam ter um relacionamento, ele já começava do noivado. Já existia um contrato onde eles tinham assumido um compromisso para se casarem, né? Já era como se fosse um pré-casamento. Não havia a relação física, a relação sexual envolvida ali, mas já era um noivado que previa um casamento. Então não era aquela coisa, se der certo a gente vai casar. Não, o noivado já queria dizer, esses dois aqui estão para se casar, né? Então eles já eram reconhecidos como juntos, e que seriam então uma família a partir do momento que se casassem. Só que o que acontece? Maria está noiva de José e ela engravida. E obviamente que naquela época era extremamente desonroso uma mulher fora do casamento
engravidar. Hoje é normal, acontece toda hora e todo mundo acha até bonitinho e fala, olha que bênção e tal. Só que naquela época não era assim, e biblicamente não é assim. Porque uma mulher que engravidava antes do casamento, ou que simplesmente tinha uma relação antes do casamento, ela se espelhava com uma prostituta. Porque você tem um relacionamento com o seu cônjuge. Você não tem um relacionamento com outra pessoa. Você não tem um relacionamento sexual quando você está namorando ou quando você está noivo. Isso é reservado para o casal. Então o simples fato de se ter um relacionamento fora do casamento gera motivo para punição, inclusive punição de morte, por apedrejamento. E aqui, Maria, ela se acha grávida. E obviamente, pela lógica humana, eles iriam olhar ali e falar, é claro que uma mulher grávida, ela teve relação com alguém. É impossível que uma mulher esteja grávida sem ter relação com outra pessoa. Naquela época não existia inseminação artificial. Então, essa mulher teve relação com alguém e ela precisa ser punida. E aquele que se relacionou com ela também. Porque são dois promíscuos e precisam ser punidos pela lei de Deus. E aqui então a gente tem que imaginar qual é o impacto disso. Qual é o impacto de se olhar para uma mulher e ela estar grávida? Qual é o impacto de um noivo olhar para a sua noiva e falar, como assim você está grávida? Nós não tivemos relação. Como que você está grávida? Não é meu filho. Eu tenho certeza que não é meu. Imagina o dilema, a situação que ele se encontra aqui, as incertezas que ele tem, e tanto que ele coloca aqui. Primeiro o texto nos fala que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia nos coloca que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Nós sabemos, ela estava grávida pelo Espírito Santo, não era pela relação com o homem. Ela era virgem, pura, não tinha relacionamento com ninguém. Então o Espírito Santo fez com que ela ficasse grávida. E aí então o texto fala, José não sabia, obviamente, e o texto 19 fala, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O texto fala então, ele sendo justo, coloca como esposo, porque dentro do relacionamento de noivado já havia esse contrato de casamento. O que ele pensa? Ela teve um relacionamento fora do nosso contrato, o que a gente já tem reservado para o nosso casamento, então ela teve uma relação com outra pessoa. Para eu não prejudicá-la mais, eu vou deixá-la secretamente. Como ele poderia fazer isso? Fugir? Não exatamente. Ele poderia dar uma carta de divórcio para ela, que era muito comum na época. Você reunia ali duas testemunhas e falava, olha, eu vou conceder uma carta de divórcio para ela, eu vou me separar dela, vou me divorciar dela. Deuteronômio capítulo 24 vai falar isso, quando fala de se você achar algo impuro ou imundo numa mulher, você pode dar esta carta de divórcio a ela. O que José pretende aqui então é não infamá-la, não condená-la, porque ela poderia ser condenada à morte ali, e ele fala, então eu vou lavrar uma carta de divórcio e vou embora, vou desaparecer daqui, eu vou me divorciar dela, porque esse era o dilema dele. Ele não tinha as informações que nós temos hoje. Mas o que acontece? Antes de José fazer isso, ele poderia muito bem tentar se vingar dela e pensar, vou matá-la. Mas antes disso acontecer, o versículo 20 nos fala, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele está falando, receba a sua mulher, porque ela não está impura, ela não desonrou você, ela não te traiu, ela continua pura, ela continua virgem. O que foi gerado nela é do Espírito Santo, então não tema recebê-la como esposa.
que tem nela é do Espírito Santo. Ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher graciosa, ela é uma mulher de Deus. E nisso nós cremos. Maria era uma mulher bem-aventurada do Senhor. Era uma mulher temente a Deus. Ela em nenhum momento aqui ela teve algum tipo de impureza. E nós vamos ver então no texto, o texto falando que o que foi gerado nela é do Espírito Santo. E no 21 vai falar o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então fala, este que vai nascer é gerado pelo Espírito Santo e ele receberá o nome de Jesus. Jesus, o nome de Jesus era o mesmo nome de Josué. Josué em hebraico, Jesus é a variante em grego que é o Senhor é a salvação. Ela fala, ele terá o nome de Jesus, o Senhor é a salvação. Este menino gerado pelo Espírito Santo de Deus. E o texto fala que ele salvará o seu povo dos pecados deles. De que este menino que nasceria, ele não nasceria apenas para que nós tivéssemos um feriado do dia 25 de dezembro, para que nós tivéssemos uma festa e pudéssemos comer chester, tender, posta recheada, frutas. Não. O motivo foi muito maior do que isso. O motivo de Jesus ter nascido, de o Espírito Santo de Deus ter gerado em Maria o Filho de Deus, é que nós somos pecadores. É que nós, como povo de Deus, somos pecadores e desonramos ao Senhor. É que nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados. Não há obra que nós possamos fazer para que nós possamos pagar os nossos pecados. E sem Cristo, sem o sacrifício perfeito dele, só há condenação, só há morte, só há culpa. E então o anjo fala a José que ele receberá o nome de Jesus e salvará o seu povo. Não salvará todos os seres humanos, não salvará toda a humanidade em todos os tempos. Ele salvará o seu povo, o povo eleito de Deus, aqueles que foram eleitos pelo Senhor, como Efésios capítulo 1 nos diz, antes da fundação do mundo. Aqueles que o próprio Jesus fala em João capítulo 10, que ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Aqueles que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20, que ele fala aqui para pastorear o rebanho de Deus, né, o qual ele comprou com o seu precioso sangue. Foi por esses que Jesus morreu. Foi por aqueles que Jesus fala em Efésios, quando fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Então Jesus veio para salvar o seu povo. E só precisa de salvação quem está condenado. Só precisa de salvação quem está perdido. Quem não está perdido não precisa de salvação. Quem não está se afogando no mar não precisa de boia. Quem não está passando por algum perigo não precisa de ajuda. Nós precisamos de salvação. E foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Ele nos alcançou. Foi por isso que Ele nos trouxe para si. Foi por isso que nosso coração foi transformado e nós conhecemos a Cristo. Porque Ele salvou o seu povo. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E é fato que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos condenados por causa do pecado. Há em nós o ato pecaminoso. Todos nós pecamos por causa da queda. Nascemos pecadores já. Nascemos tentando manipular os nossos pais. Nascemos tentando fazer a nossa própria vontade. E assim crescemos, pecadores. Davi já falou: eu nasci na iniquidade, em pecado fui gerado pela minha mãe. Nós nascemos
Pecadores. Nós temos a natureza pecaminosa, aquela natureza que nos leva, nos estimula ao pecado. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7. Ele fala: o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, e o mal que eu não gostaria de fazer eu faço. Ele fala que há essa luta dentro dele. Ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então há esta natureza pecaminosa. E também há a culpa do pecado, que nós já nascemos com ela. Nascemos com a condenação do pecado, nos apertando, nos condenando à morte. Nascemos natimortos por causa da culpa pecaminosa. E é em Cristo que esta culpa é tirada. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, esta culpa é retirada de nós. E nós então saímos da morte para a vida. Nós estávamos mortos, putrefatos, fedorentos, e o Senhor nos traz para uma nova vida. O Senhor então morre por esta culpa. Ele nos tira esta culpa pecaminosa. Ele nos tira a culpa condenatória. Lá na cruz Ele levou esta nossa culpa. E nós então já não somos mais condenados. Nós continuamos tendo ato. Continuamos pecando todos os dias, desonrando ao Senhor. Nós nos arrependemos, nos prostramos diante dele. Nós continuamos tendo a natureza pecaminosa. Nós lutamos dia após dia contra o pecado. Dia após dia lutamos contra o pecado. Todos os dias, toda hora esta luta contra o pecado. É a natureza pecaminosa em nós por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da queda do homem. E o Senhor vem então para nos trazer salvação. Primeiramente para nos tirar esta culpa. E futuramente para nos tirar o ato e a natureza. O Senhor já nos tirou do domínio do pecado já não nos domina mais. Mas o pecado continua presente, continua se oferecendo a nós. Mas um dia isso não haverá mais, porque um dia o Senhor voltará. E Ele vai fazer com que nós ressuscitemos dos mortos. E vai nos restaurar. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos restaurados. E o pecado vai ser vencido. Então já não haverá mais o ato e a natureza pecaminosa. Já não haverá mais a presença do pecado. O Senhor vai vencer a morte. É neste Cristo que nós cremos. Não era um Cristo que veio a este mundo aqui para dizer: olha, que homem legal, que homem bom, que filântropo, que gente boa que ele era. É o Salvador. Ele é o Salvador do seu povo. Ele é o restaurador de todas as coisas. Se há esta história linda do Natal, do nascimento de Jesus, é porque existe uma história terrível do nosso pecado. Jesus não precisaria ter nascido, não fosse o nosso pecado. Jesus não precisaria ter descido da sua glória, se nós não tivéssemos pecado, se Adão e Eva não tivessem caído. Jesus não precisaria ter sido humilhado desde o princípio. Desde o princípio foi desprezado, ficando numa manjedoura, num lugar provavelmente com animais. Desde o princípio, desprezado pelo seu povo. Se nós não tivéssemos pecado. Se há esta linda história de Cristo, é porque há uma história terrível nossa. Porque Ele veio para consertar. Porque quando o ser humano caiu e fez com que toda a terra sofresse com as consequências do pecado, Cristo veio para restaurar todas as coisas. E Ele começa restaurando o seu povo. E Ele vai fazer com que o seu povo ressurja. E Ele vai fazer com que existam novos céus e nova terra. E aí todas as coisas serão restauradas. Aí já não haverá pecado, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. O nome de Cristo será glorificado para todo sempre, porque Ele vai restaurar todas as coisas.
Porque o pecado será completamente vencido. Porque nós não mais sofreremos as consequências dele. Porque nós não mais magoaremos outras pessoas, nós não mais seremos prejudicados por causa do pecado de outros e nós não mais desonraremos ao Senhor também. Porque o Senhor veio a este mundo com esta história linda, consertar aquilo de ruim que nós fizemos. Se há algo maravilhoso, lindo, esplendoroso, é porque o Senhor fez. E tudo de feio, de pecaminoso, de toda a consequência ruim que existe, é por causa da minha culpa, é por causa da sua culpa, é por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da minha natureza pecaminosa. E nós damos graças ao Senhor porque esta culpa já foi retirada de nós. E agora nós abrimos os nossos olhos e conhecemos a nossa verdadeira natureza e nós lutamos contra ela. Antes nós vivíamos tranquilos com ela, flertando com ela, achávamos muito bom, lindo e maravilhoso pecar, era tudo normal. Mas agora nós lutamos contra esta natureza pecaminosa porque nós amamos a Cristo, porque nós sabemos quem Ele é, porque Ele veio a este mundo, fala, salvará o seu povo dos pecados deles. Você que já creu em Cristo está salvo, você que já reconheceu a este Cristo, o menininho sim, que nasceu, mas já tinha um objetivo desde a sua concepção. O objetivo dele era salvar. O objetivo dele era glorificar a Deus, era ter o seu nome glorificado. Não era satisfazer as nossas vontades, mas era nos salvar. Era nos dar uma nova mentalidade. Era nos fazer um novo povo, a sua imagem. Um povo que segue a Cristo, cristãos de verdade. Versículo 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o texto nos fala, isto aconteceu para que a profecia se cumprisse, para aquilo que a palavra de Deus estava falando lá atrás, e ela não erra, e ela não mente, ela se cumpre. Cristo veio concebido por uma virgem. Isto foi predito pelo profeta e se cumpriu aqui. E esta virgem daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que é uma característica de Jesus. É o Filho de Deus vindo ao mundo, o Deus encarnado estando entre nós. Foi assim que ele se colocou. Foi assim que nós vemos nas Escrituras. João capítulo 1, versículo 14, falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É este Verbo que fala lá, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Foi esse Jesus mesmo que disse sobre si, em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Este é o Deus encarnado, por isso que ele fala, Emanuel, Deus conosco, é o Deus presente. Não é o Deus distante de nós, não é o Deus inalcançável. Sim, nós somos pecadores, Ele é grandioso, Ele é infinito, soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele está presente em nossas vidas, Ele é Deus conosco, Ele esteve entre nós. Ele conversou com pessoas, Ele tocou nos pecadores, Ele conversou com prostitutas, com publicanos, com fariseus, com saduceus, com samaritanos, com leprosos. É o Deus presente, Ele está presente conosco, todos os dias, em todo momento. Ele veio a este mundo, Ele trouxe salvação, Ele está presente, Ele é o nosso presente.
Certamente vocês vão trocar presentes com seus familiares. Mas o maior presente que nós temos no dia de hoje, no dia da manhã, na verdade, é Cristo. É Jesus, e Ele deve ser anunciado. Não vamos perder de foco isso, deixando Cristo de lado, pegando apenas os presentes, as lembrancinhas, os brinquedos para as crianças, as roupas, livros. É muito legal, isso demonstra carinho um pelo outro. Entretanto, não lembre do maior presente que você tem. É Jesus. É o maior presente, porque você não precisou fazer nada. A graça de Deus foi aquilo que Ele fez, não foi o que você fez. Você só desprezou a Ele. Eu apenas desprezei a Ele. Mas Ele, por algo que nós não sabemos como, Ele nos salvou. Ele nos amou, sem que nós tivéssemos merecimento algum. Este é o Cristo que nós amamos. Este é o Cristo que nós cremos. Não vamos deixá-lo de lado por um bom velhinho, gordinho, com roupa vermelha. Não. Se você é crente e está ludibriando seu filho falando: olha, meu filho, se você for bonzinho, Papai Noel vai te trazer um presente. Não faça mais isso. Você primeiro está mentindo para o seu filho, e ele vai aprender a mentir. Segundo, você está colocando para o seu filho que obediência é algo que você compra, não é algo que você faz por autoridade, por amor a outra pessoa. Você só obedece se você tiver algo em troca. Você só ganha algo quando você faz. Você acaba indiretamente ensinando salvação pelas obras também. Porque se você fala: poxa, eu tenho que ser bonzinho para ganhar alguma coisa, logo, para obter a salvação, eu vou ter que fazer alguma coisa. E a salvação é graciosa. Não é por algo que você fez, é presente de Deus. E o presente não foi por algo que você fez, porque é presente. Se você fez algo para ganhar aquilo, já não é mais presente. Se você fizer isso, você vai ganhar um presente. Não, não é presente. Eu estou merecendo. Se eu ficar comportado, eu vou ganhar o carrinho, vou ganhar a boneca. Não é presente. Eu conquistei. É mérito meu. Eu me comportei, eu não menti, eu não briguei. É a graça. Ensine as crianças nos pequenos detalhes a graça de Deus. Não minta para ela: eu não quero tirar a fantasia do meu filho. Fantasia através de uma mentira? Você vai mentir para o seu filho, vai enfatizar algo de um Papai Noel imenso, balofo, que vai descer pela chaminé da sua casa, ou tirar um Eternite, seja lá o que for, se não tiver chaminé na sua casa, para deixar um presente embaixo da árvore ali. Não minta. Você pode dar um presente para o seu filho e falar: olha, no Natal a gente gosta de dar presente, é uma tradição. E tem pais que continuam enganando os seus filhos. Falam: Papai Noel, olha o que o Papai Noel trouxe para você. Eu já tive muitos problemas com isso desde que eu era criança. Que o Papai Noel ele me discriminava. Que você ia na casa de uma pessoa e o Papai Noel estava lá. E ele dava para as outras crianças bicicleta, videogame. E eu ganhava aqueles carrinhos de plástico. Poxa vida, será que eu sou tão ruim assim? Papai Noel trouxe para as outras crianças bicicleta, videogame, para mim um carrinho de plástico. Então, eu não preciso mentir para as crianças. Eu tenho que falar do Evangelho para elas desde pequena, que o significado do Natal é Cristo, é a salvação. É que Cristo se revelou a nós, Ele veio a este mundo. O Deus encarnado que veio como homem e não deixou de ser Deus. Ele deixou a sua glória como Pai, não deixou de ser Deus, mas veio a este mundo ser homem. Se tornou homem. Chorou, sofreu, teve fome, cansou, dormiu, morreu, mas ressuscitou. É neste Cristo que nós cremos. É neste Senhor que nós cremos.
É este revelado nas Escrituras e que se cumpriu nas Escrituras. É este Cristo revelado nas Escrituras que fala sobre Ele, que Ele veio e um dia Ele foi, ressuscitou e um dia voltará. E nós estaremos com Ele novamente. É neste Cristo que nós cremos. Versículo 24 fala: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José obedece a revelação que ele teve através do anjo do Senhor. Ele não abandona a sua mulher, ele não dá uma carta de divórcio à sua mulher, ele reconhece, ele crê no Senhor que aquele era um filho gerado pelo Espírito Santo, que era alguém que nasceria do Espírito Santo e que viria o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, aquele que cobriria os nossos pecados, aquele que nos tornaria propícios a Deus, que a nossa situação se tornaria favorável diante do Senhor. E o texto fala que ele não conheceu Maria, no sentido de não teve relação alguma com Maria antes de Jesus nascer, para que não houvesse dúvidas de que aquele era o Filho de Deus. Perceba, o texto não está falando aqui que ele não teve nunca relação com Maria, porque a Bíblia vai falar que eles tiveram filhos, né? O próprio texto ali vai nos falar que Jesus, quando estava reunido numa casa, ele falou: sua mãe, seus irmãos estão lá fora e tal. Ele falou: meus irmãos, mãe e pai são aqueles que estão comigo, né? Que fazem a minha vontade. Né? Textos bíblicos, Tiago fala que Tiago era irmão de Jesus e tal, e tantos outros textos. Mas o que o texto fala? Ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu à visão que ele teve através desse anjo, falando: olha, o Redentor virá. Não deixe Maria ir embora. Não abandone Maria. Fique com ela. Obedeça ao Senhor. A profecia está se cumprindo e vocês serão agraciados com ela, porque vocês estarão com o Rei da Glória, com o Salvador. E todos nós temos hoje, todos aqueles que creram no Senhor, pertencem a Ele. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele não é mais aquele menininho. Aquele menininho veio para nos trazer salvação, mas ele cresceu. Ele se tornou um homem feito. Ele cumpriu o seu plano neste mundo. E ele está reinando à destra de Deus. E ele voltará um dia. É neste Jesus que nós cremos. Então, assim como nós falamos na Páscoa que nós não cremos num Jesus morto, cremos no sacrifício que ele fez. No Natal nós falamos, nós também não podemos pensar num Jesus pequenininho, menininho, bonitinho ali só. Ele veio a esse mundo para muito mais do que isso. Ele veio para nos trazer salvação. Creia nisso, compreenda isso, dê valor a essas coisas. Perceba que Cristo é o nosso verdadeiro presente. Ele é o nosso Salvador, Ele nos deu salvação por meio da graça. Viva a verdade em Cristo, a verdade liberta. Ensine seus filhos, netos, sobrinhos sobre a verdade em Cristo. Não engane. Viva a verdade, viva para a glória. Aquele que senta no trono não é o bom velhinho que está naquele trono dele lá, com um cajado lá às vezes e pegando as criancinhas do colo. O que está no trono é Jesus, o nosso Salvador, e Ele reina para todos sempre. E é nele que nós cremos, e é a Ele que nós louvamos e bendizemos. Vamos orar ao Senhor.